Olá a todos, Miriam Deluomo, do Estúdio Connection Pro. Hoje, assim, com muita alegria, depois de um tempo, mas um tempo que faz ficar mais gostoso e mais valioso esse encontro, com Cristiane Nardi. Bem-vinda, Cris. Seja, assim, um momento de muito enriquecedor, de muita informação, de muito conteúdo. Eu queria, Cris, que quando você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, você falasse, assim, breve, porque depois a gente vai falar, da tua trajetória aqui em Portugal também. Ok. Bom, é um prazer estar aqui. Eu vou olhar para você e para você, né? Eu agradeço o convite de vocês em poder dividir esse momento, que eu acho que vai ser muito enriquecedor para a nossa comunidade. Tanto aqui, a comunidade autista, a comunidade neurodivergente. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Cristiane Nardi, eu sou autista, nível 1 de suporte, embora a gente caia no desuso dessa informação, mas é importante salientar que eu tenho cognitivo preservado, porém eu sou uma autista de 50 anos. Né? A minha trajetória dentro do autismo, ela nasceu há 7 anos atrás, através da aromaterapia e através do meu trabalho dentro da aromaterapia. Sou mãe de 2 autistas nível 1 de suporte, sou terapeuta ABA, sou coautora de 2 livros na área do autismo, participei também de um documentário a respeito do autismo, o autismo em crianças como uma mãe atípica, mas também já no diagnóstico tardio e dentro da menopausa, que eu acho que é algo que a gente deve falar, né? Todas as comorbidades que vêm aí adjuntos a uma neurodiversidade, né? Ou a neurodivergência, como a gente fala quando está falando de si. Então é um prazer estar aqui contribuindo e abrilhantando o programa de vocês. Cris, assim, eu vou te chamar de Cris porque é uma amiga, mais do que só profissional não, uma grande profissional, mas é uma grande amiga também, que nos ajudou em grandes momentos, em momentos de dificuldades e em momentos de alegria também. Então, eu queria, assim, primeiro que você pudesse explicar para as pessoas que estão nos assistindo, assim, o que é a neurodiversidade, entendeu? Eu sei que é um tema bem amplo, mas, assim, breve, para poder a gente entrar no autismo mais especificamente. Eu acho que a gente pode deixar bem amplo, não necessariamente entrar no autismo, né? Eu falo como uma autista, então eu preciso dar voz e dizer que é possível estar aqui, como eu estou com você hoje. Mas a neurodiversidade é uma configuração diferente daquilo que as pessoas dizem que é normal. Né? Então imagina que um cérebro típico, ele tem uma configuração aonde o ser humano consegue executar todas as suas funções de maneira ordenada. Já dentro da neurodiversidade, esse cérebro ele encontra alguns desafios em conseguir executar todas as funções executivas, desde pequeno, como falar, coordenar, andar ao mesmo tempo que falar, comer, né? A gente tem aí atribuídas sensibilidades sensoriais e a gente não está falando só do autismo, a gente está falando da neurodiversidade como um todo, né? Então, mas assim, te interrompendo, mas com todo o seu potencial, né? Que precisa ser desenvolvido e entendido, né? Sem dúvida. Então, hoje a gente vê o número de neurodivergentes, né? A neurodiversidade, ela tem trazido cada vez mais à luz a sua potencialidade, né? Mas nós não podemos esquecer também dos seus desafios, né? Não podemos romantizar a neurodiversidade. Mas é possível, sim, qualquer pessoa brilhar dentro da neurodiversidade. Mesmo aqueles que ainda são taxados e têm ainda uma dificuldade maior, né, em poder ser autônomo, por exemplo, que esse é o objetivo de tantas terapias, tantos profissionais envolvidos como eu na área. Eu queria te perguntar... Oi? Eu queria te fazer uma pergunta, Cris, que é um pouco polêmica, mas que eu sei que você tem autoridade para respondê-la. Como você enxerga a comunidade médica, tanto do Brasil quanto daqui de Portugal, no atendimento à neurodiversidade? Uau! Essa é uma pergunta bem desafiadora, até porque o autista não tem filtro, né? Bom, vou falar primeiro do Brasil. Hoje o Brasil, ele tem, a comunidade neurodivergente tem
trazido à tona. Nós temos excelentes profissionais na área. Ainda dentro das políticas públicas, ainda é muito pobre, infelizmente, mas nós temos profissionais que exportam conhecimento hoje. Ainda assim, é um número muito pequeno. Nós temos menos de 2.000 profissionais que são capacitados na área da neurodiversidade. Falando dentro da neurologia, se estuda 6 meses, por exemplo, a neurodiversidade. Quando a gente olha para o número tão crescente, é impossível dizer que nós temos uma capacidade de atendimento que possa contemplar aí dentro de tanto de políticas públicas quanto dentro da comunidade médica a qualidade de um serviço que possa ajudar cada neurodivergente dentro da sua necessidade, né? Inclusive as famílias, né? Muito, muito. As famílias são marginalizadas nesse sentido, né? Não existe como atender, por exemplo, esse número dentro do Brasil. Agora, quando eu olho para Portugal, existe na Europa como um todo, mas aqui em Portugal especificamente, que eu já venho fazendo um trabalho desde 2022, a gente ainda vê, infelizmente, um negacionismo, né? A neurodiversidade, ela está dentro do DSM-5, então a gente tem como caracterizado como doença mental, mas por conta das comorbidades, né? A gente não pode caracterizar um TDAH como um doente mental, por exemplo. Não podemos caracterizar um T21 como um doente mental. Mas as características, as comorbidades, elas estão atreladas a esta situação como um todo. Então, o que eu vejo ainda é um certo negacionismo em relação à potencialidade destas pessoas. Elas ainda estão muito mais dentro de casa, porque o mercado não consegue absorver, né? A sociedade ainda não conhece. Por isso, há necessidade da educação, da voz, da formação, sem dúvida. Eu acho que, assim, é muito complicado também a nível familiar. Muitas famílias ainda não aceitam, né? Tentam, assim... Não, meu filho não é autista, meu irmão não é autista, né? Como se fosse, assim, uma marca, né? Uma coisa que não fosse legal, né? Isso daí complica um pouco na relação com a sociedade, né? Porque se parte da própria família, né? Que deveria estar brigando, que deveria estar lutando para essa inclusão, eu acho que tem que começar pela base, né? Sem dúvida, o capacitismo ainda começa em casa. A gente percebe que, inicialmente, há um processo muito longo de luto ainda dessas famílias, né? Às vezes... Desde o diagnóstico, Desde o diagnóstico, né? Ou até a falha do diagnóstico, porque essa família, ela sofre a partir do momento que essa criança, que esse indivíduo não corresponde socialmente. Então, a gente consegue avaliar que, ainda hoje, o capacitismo, ele começa em casa. Ou na romantização, ou até mesmo na falta de recurso, tanto emocional quanto estrutural dessas famílias, né? Ainda é muito caro olhar para a saúde mental. E é uma questão de saúde mental, principalmente das famílias. Porque imagina, se eu não tenho um diagnóstico, eu tenho uma criança que... em algumas situações, pode ser agressiva, irritadiça, seletiva alimentar. Então, uma série de situações que corroboram para a desestrutura familiar. Ainda mais se são pais que ficam fora, que estão fora de casa, que precisam, por exemplo... ainda assim deixar aquela criança com uma terceira via, que muitas vezes é uma creche, é uma escola, que são pessoas também que não estão capacitadas ainda hoje para atender a neurodiversidade. Você falou uma coisa que eu acho, assim, fundamental, né? O diagnóstico precoce, mais cedo possível, é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, né? Sem dúvida, porque a gente fala da janela, né? Existe uma janela de aprendizagem dentro dos marcos de desenvolvimento que ela não pode ser ignorada.
Não quer dizer que com as terapias corretas, né? Porque a gente fala na multidisciplinaridade, a gente não pode dizer que uma terapia só, como dizem aqui, a terapia da fala ou TO. A gente tem várias vias dentro hoje do setting terapêutico que somadas fazem com que esse indivíduo ele consiga progredir mais rápido. Então, fora da janela terapêutica, com a terapia certa e o apoio familiar, é óbvio que esse indivíduo pode se desenvolver, mas a grande maioria, quando perde essa janela terapêutica, que são aí os marcos de desenvolvimento até os 7 anos, a gente fala de todas as podas neurais, inclusive, que podem limitar ainda mais e trazer mais comorbidades para esse indivíduo, a gente acaba perdendo, sim, uma fase muito grande de prosperidade, principalmente quando a gente fala de conexão cerebral, né? Então, sim, o diagnóstico precoce, ele é uma necessidade real. Só que, Miriam, você como médica sabe disso. Por mais que todos os médicos possam laudar, ainda há muito negacionismo dentro da própria medicina. Eu acho também falta de conhecimento. Exato. E falta de assumir que não tem esse conhecimento. Exatamente. Porque, assim, se eu não estudei, eu não posso atestar. E também não posso negar. Exato. Então fica aquele jogo de empurra. Ainda pode ser que comece a falar, ainda pode ser que... Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, no seu caso, que conhece tão bem a trissomia 21. Então, quando a gente fala de um T21, é muito aparente as comorbidades. Mas quando a gente fala de uma bipolaridade, quando a gente fala de um TDAH, quando a gente fala de outras neurodiversidades, por exemplo, que não tem cara, né? Quando a gente fala não tem rosto, não tem fisicamente alguma coisa diferente, vai se empurrando para baixo do tapete. Porque se espera que alguém vai dar uma solução. E aí sai do ponto de responsabilidade. E é onde todo mundo perde. Academicamente, os profissionais que poderiam se desenvolver porque é crescente esse número. E as famílias, né, que adoecem nesse processo de uma falta de diagnóstico. Sim, uma falta de certeza, né, daquilo que pode fazer pelo seu ente querido, né, pela pessoa que está dentro da sua casa, né? Porque pode minorar os efeitos, às vezes, que eles têm, né? A agressividade, como você falou, a questão da falta de atenção, de querer se comunicar e não conseguir, não é? Exato. E, assim, você falou uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também para as pessoas que estão nos assistindo, que é a transdisciplinaridade ou a multidisciplinar. É um trava-língua, né? É um trava-língua, gente. Isso. Ela, assim, para mim tem uma grande diferença também, porque quando você coloca múltiplos profissionais, né, você não os interage. E isso acontece muito, infelizmente. Você coloca um terapeuta ocupacional, você coloca um fisioterapeuta, você coloca, né, às vezes, no caso da T21, um ortodentista, né? Um ortopediatra, né? Ortodentista pediátrico, né? E você coloca vários profissionais, além do custo alto, né? Esses profissionais não se comunicam. Isso aí eu acho que é uma grande falha e eu acho que prejudica muito, né? Além de ser uma falha, hoje no Brasil, por exemplo, as clínicas que eu atuo no Brasil, porque eu estou nessa área há 7 anos. Então, as clínicas que eu atuo no Brasil fazem isso com maestria e eu sou muito feliz em dizer que eu faço parte de um corpo clínico que trabalha em conjunto, mas é uma exceção. Sem dúvida, a gente não está falando de uma regra. Existe um jogo de vaidade muito grande também, de todo mundo querer ter o resultado expressivo é dele, ou não querer abrir o leque também para o que o outro tem a dizer e ajudar em algum momento. Eu acho que perde-se muito, e quem mais perde é a criança nesse caso. Só que essas crianças, Miriam, elas estão crescendo. Elas vão se tornar jovens, e essas crianças vão se tornar adultos, e aí é que está o grande desafio da sociedade. Se a gente está falando que dentro do autismo, hoje nós temos 1 a cada 36 crianças,
né? E números que hoje já se fala, uma a cada 32 crianças. É muita coisa. É muita coisa. E a gente só está falando, inclusive, do autismo. Se a gente fala que uma a cada 1000 crianças ainda nasce com a trissomia 21, se a gente fala, por exemplo, que a quantidade de crianças com comorbidades dentro tanto do autismo quanto do TDAH, elas são praticamente, nós temos inclusive depois aí um índice que eu trago, né, das comorbidades atreladas, a gente está falando que, assim, inegavelmente todo mundo precisava trabalhar junto. Então tá todo mundo perdendo. E principalmente essas famílias, porque essas crianças não vão evoluir, não é? Ô, Cris, você falou uma coisa aí agora, que você falou assim, ainda nascem, né, de trissomia 21. Isso realmente eu como irmã, né, de uma agora uma pessoa idosa, né, que ela tem 63 anos, né, a minha irmã. Então, eles têm envelhecimento precoce. Sim. Mas assim, eu chamo a atenção que Portugal é um desses países, né, que promovem a interrupção da gravidez. E isso, assim, me incomoda como familiar muito, porque essas crianças têm o mesmo direito que eu, têm o Sem mesmo dúvida. direito que você, e só porque simplesmente foram diagnosticadas intraútero, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não haver um eugenismo nisso. Sem dúvida alguma. E dar valor ao ser humano, não a um cromossomo a mais, no caso do T21, né? Sem que dúvida. É um cromossomo muito especial mesmo, realmente. Mas quando eu falo ainda, eu digo isso não, Eu sei, eu não entendi, mas não olhando, e é necessária a sua fala. O que eu digo é, hoje, a quantidade de neurodivergentes, a neurodiversidade não é um número que diminui, né? A gente não vê diminuir. E eu concordo com você. A gente não romantiza porque não é fácil, né? As comorbidades, elas estão aí, mas a gente olha para a Mônica e vê qual é o sucesso de uma abordagem terapêutica e familiar excelente. Porque não foi excludente. Ela participou de tudo que pôde participar até hoje na vida dela. Há 63 anos atrás, né? Exatamente, olha Onde só. no Brasil eram escondidas. Imagina. Como que você falou que aqui em Portugal ainda acontece. Exato. Quando eu conheci o autismo, quando eu comecei a trabalhar com o autismo, eu fui estudar. Aliás, meu hiperfoco no autismo é o estudo, né? Então, eu fui estudar muito sobre o autismo, porque o autismo que eu conhecia era um autismo clássico. Em 1984, meu pai tinha um amigo cujo filho ficava amarrado com uma camisa de forças dentro de um quarto, gritando. E ele era apresentado como quem é? Ah, é o filho louco. Então, nós estamos falando de 1984. Há 10 anos, ainda era um absurdo falar de autismo. Hoje, ainda é um absurdo falar de autismo. E eu estou falando pelo que eu vivo, né? Eu fui uma criança sempre com o cognitivo preservado, mas com uma rigidez cognitiva absurda. Tudo precisava ser o tempo todo do meu jeito, senão eu desregulava. E era chamada de chata. Eu era rotulada como chata. Né? Eu era apresentada como a filha chata. Porque tinha que ser tudo do meu jeito, o tempo todo. Fora outras questões, obviamente, né? Os STINs e outras questões que foram somadas. Há um mascaramento absurdo de uma vida toda querendo parecer com alguém ou com as pessoas que eu, né, convivia. Porque isso acontece muito, principalmente na comunidade feminina. Porque o menino, ele não passa pelo masking que a menina faz. E não é porque o autismo, a neurodiversidade no menino seja mais fácil. É porque a menina, naturalmente, ela é mais sociável. E a gente vê números cada vez mais gritantes dentro da comunidade neurodiversa de suicídio. E isso não pode mais acontecer. Né? Como essas crianças vão continuar nascendo e elas têm direito à vida. Essas crianças precisam de apoio. A educação é a minha marca.
né? Existe uma frase que eu termino em um dos meus cursos, que é o Tearoma, onde eu ensino sobre aromaterapia, né, que é transdisciplinar, para o uso das comorbidades dentro da neurodivergência. E existe uma frase que eu termino no meu curso que diz: a gente não tem que levantar bandeira, a gente tem que educar. Então, o motivo, ele precisa ser sempre educacional. Porque um cérebro atípico, ele é igual ao outro. Porque eu não sou igual a você. Ninguém é igual a ninguém. Então, em vias de fato, todo mundo é diferente. E por que essa marginalização, essa exclusão, né, esse capacitismo todo ainda acontece? A gente consegue enxergar, eu vejo aqui em Portugal, por exemplo, as pessoas têm vergonha realmente de falar sobre a neurodiversidade. E outras pessoas, quando eu me identifico como autista... Abre um olho. Eu tive que mostrar o laudo outro dia dentro das finanças, porque a mulher falou assim: como que você é autista? E eu abri e mostrei meu laudo. Como eu sou autista? Por quê? Porque entende-se que um neurodivergente é incapaz. Não se enquadra dentro do social, da sociedade, né? Mas, Cris, antes da gente entrar na questão da aromaterapia especificamente, né, nessas questões, Jorge, tem como colocar aquele do autismo? Porque você falou sobre as questões, né, que nunca anda só, o autismo nunca anda só. É importante que a gente fique atento a isso, né? Exatamente. A quantidade de comorbidades, a gente está vendo ali, 42% apresentam transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Então, quando a gente vê uma criança se jogando no chão, não quero, é tudo do jeito dela, sem contar a rigidez cognitiva, que é a inflexibilidade, né, que a gente tem aí também. 46% sofrem de transtorno de ansiedade generalizada. 81% tem TDAH. 66% quer dizer, outras assim, comorbidades. Quantos TDAH não são diagnosticados como autistas? Exato. E quantos ainda nem tem laudo? Sim. Mas geralmente o autista, ele tem o TDAH. Eu tenho uma amiga que fala assim: por que você ainda não foi laudar o TDAH? Eu falo: não. não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o meu cérebro, eu não sou uma pessoa que visivelmente para algumas pessoas seja hiperativa, mas o meu cérebro não para. E isso gera um prejuízo, principalmente no distúrbio de sono. Quando a gente fala, por exemplo, de seletividade alimentar, de uma forma geral, neurodivergente, a gente está falando de quase 65% da comunidade neurodiversa tem seletividade alimentar. Quando a gente fala de distúrbio de sono, nós estamos falando de 80% dos neurodiversos têm distúrbio de sono. Né? Questões gastrointestinais quase que nasce com a gente. Então, se a gente olha hoje para o eixo intestino-cérebro, quantas comorbidades vêm atrelada a isso? Questões enzimáticas, capacidade de retenção de vitamina, desenvolvimento neuromotor e outras questões que vêm completamente atrelada. Então, 66% tem outras comorbidades. Quando a gente fala do T21, a questão de Isso aí é um impacto muito grande na saúde, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, pois realmente o Estado, né, não pode ficar fora dessa, né? Nem o Estado e nem a sociedade como um todo. Não existe mais como negar. É uma responsabilidade, né, assim, do mundo, das pessoas mesmo, né? Exatamente. Como ser humano mesmo, que você tem que clamar por essa responsabilidade, né? Porque como é que eu vou... Se a gente diz que esse número está cada vez mais crescente, o meu filho, né? Se você é uma pessoa jovem hoje, se o filho dela não for neurodiverso, o filho dela convive com pelo menos 3 neurodiversos dentro de uma sala, dentro de uma creche hoje. Então, não tem como mais ignorar esse fato. Como sociedade, a gente precisa entender
de fato. E acolher essas famílias. Porque uma das questões que as mães que eu atendo e as mães que eu conheço sempre dizem, a partir do momento que chegou o meu diagnóstico, né, do meu filho, enfim, as pessoas somem. Somem da vida. E somem porque não tem nem coragem de perguntar como a pessoa está ou oferecer algum tipo de ajuda. Sim. É a empatia, né? É a empatia tão falada e tão pouco vivida, né? É um discurso bonito, né? Virou uma palavra de rodapé, como a gratidão, né? Isso. Sou grato, Mas né? no dia a dia... Não é muito isso que a gente vê, principalmente dentro dessa comunidade tão crescente hoje. Quando você falou sobre a questão da seletividade alimentar, aquela entrevista que você deu foi sobre aquela na Jovem Pan, dá para colocar aí, Jorge? Vou botar ali e ver se é essa que eu vou colocar, porque aí você... Não, aí é para onde Foi a gente essa, aí. né? É essa. Então passei, vai. Bom, em Marília, nós temos a FAMEMA, que é a Faculdade, né, de Medicina de Marília. E eu fui a convite de uma grande amiga minha, algumas vezes a Marília, para palestrar sobre neurodiversidade. E todas as vezes que eu estive em Marília, eu fui convidada a ir à Jovem Pan. Então, ali nós estávamos falando, né, do qual é o impacto na sociedade que a neurodiversidade hoje tem, além do meu trabalho dentro da aromaterapia também, e como ele teve impacto na minha vida, né? Como uma pessoa neurodiversa. Então, eu estive algumas vezes, tanto na FAMEMA, para palestrar para profissionais da área da saúde, porque a FAMEMA hoje tem um curso, inclusive, de medicina integrativa, né? Faz parte da cadeia. Aliás, algo que não se pode mais ignorar, né? A medicina integrativa, ela tem crescido e não dá mais para ser também excludente. Essa é uma palavra que a gente tem que usar muito dentro da neurodiversidade. É impossível excluir a benesse dos profissionais que chegaram no limítrofe daquilo que eles praticam dentro, e não é excludente também, a gente tem que ter a prática convencional, né? Aliado às práticas, aliado hoje a todas as práticas integrativas. Não tem como mais dizer que hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, a nutrição, que a gente não pode trabalhar com questões dentro da integratividade. Quando a gente trabalha, por exemplo, a pediatria, não tem como não trabalhar com a integratividade, porque chega uma linha muito tênue, onde aquela criança, aquele indivíduo não corresponde mais da mesma forma. E aí faz o quê? Só medicalização? Não, eu tava... Ô, Jorge, naquela imagem, eu tava querendo... Ali tinha um festival, tá vendo? Festival gastronômico, tinha a ver, não? Era outra coisa. Eram as pessoas todas juntas, né? Então, assim, foram 4 entrevistados. Não, mas eu queria só aproveitar a questão, então, não tem nada a ver, mas a questão da seletividade, né? Alimentar, que eu acho que é uma questão muito importante, que faz uma diferença enorme no crescimento, na nutrição, até no desenvolvimento, claro, né? Que as pessoas fiquem atentas, né? Eu queria que você entrasse um pouquinho antes da gente entrar mais uma vez na aromaterapia. A seletividade alimentar, embora não seja, né, a minha área especificamente, eu ajudo com aromaterapia, né? Mas convivo com grandes nutricionistas, inclusive, né, nutrólogas, que me acompanham, inclusive. O meu filho foi uma criança que não é nem seletiva, ele teve transtorno evitativo e restritivo. Meu filho mais velho, hoje com 31 anos, ele não come mais do que 10 alimentos. E ele teve uma poda neural aos 3 anos, até os 3 anos ele comia absolutamente tudo. A partir de 3 anos ele decidiu que ele não ia comer mais nada. E era uma luta muito grande. Na ocasião, eu não tinha o menor conhecimento. Procurei profissionais que, na época, também não tinham o conhecimento que se tem hoje, né? A medicina dá saltos quânticos hoje, né? E a gente, graças a Deus, hoje consegue ter uma abordagem completamente diferente do que se tinha na época. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que a mãe pinta tudo de amarelo com anelina, porque a criança só come amarelo. Eu tenho criança que só come comida crocante. Eu tenho criança que só come comida pastosa. E eu tenho criança que só bebe leite.
E eu tenho criança que come 2 alimentos. E eu tenho criança que só come uma marca de biscoito. Se a fábrica fechar, a gente não sabe o que faz. Então, a seletividade alimentar, ela se dá muito dentro da neurodivergência por questões interogástricas, né? Que é a interocepção também, dores, esofagites, questões, né? Que a gente fala, né? Do funcionamento dos órgãos em geral, do processamento dessa alimentação, mas muito também por questão sensorial, seja cheiro, sabor, textura. Isso também faz com que essa criança, né, a palatividade do alimento. Eu, por exemplo, não como determinados alimentos. Mastigar a banana, para mim, aquele negócio fica mole na minha boca, não dá. Se eu engolir ela direto, eu gosto do sabor, mas mastigar uma banana não tem como. Agora, você põe tudo isso exacerbadamente, a gente tem crianças que nutricionalmente têm uma pobreza muito grande de desenvolvimento por conta da questão alimentar. Pois é, isso que você está falando é uma preocupação muito grande e a gente vê e se une às famílias, né? Porque às vezes a família quer, mas ele só come isso e deixa a criança comer só isso. Né? Então, o que acontece? A gente vai, porque a dor é tão grande e as complicações, e até você chegar no profissional certo, faz com que você vá falando assim, não tem problema, depois eu ajeito, ou então mais tarde ele prova outras coisas, né? Você vai minimizando os problemas, na verdade, entre aspas, né? Aí a gente entra... E aí você vê que, na verdade, você vai piorando, né? Aí a gente entra numa questão muito desafiadora, que é: a maioria das famílias não estão preparadas para lidar com a neurodiversidade como um todo, né? E as comorbidades que se atrelam. Então, imagina uma criança que não come absolutamente nada. Tem uma hora que essa família não tem o que fazer, porque senão essa criança não vai se alimentar. Então, aí não vai caber o julgamento, mas sim, as tentativas, elas não podem deixar de acontecer. Só que a família adoece no processo. Sim, é verdade. E aí entra a questão da política pública de também olhar para essas famílias. Aliás, um ponto para Portugal. É verdade, isso eu ia falar. Porque no Brasil, nós não temos um olhar para as famílias como se tem aqui em Portugal. Aqui em Portugal, as famílias são assistidas e eu acho isso que realmente eles estão muito à nossa frente. Já em relação às crianças, né, como a gente tem a política da inclusão, né, dentro da sociedade, é o que eu falo quando eu palestro para professores. O objetivo necessariamente não é alfabetização, porque muitas dessas crianças, elas não vão alfabetizar dependendo do seu nível de comprometimento cognitivo, mas ela precisa, a funcionalidade, ela precisa estar inserida na sociedade. Então não perca tempo para alfabetizar essa criança, mas faça com que ela se sinta parte daquele contexto que ela está. Né? E a mesma coisa dentro da seletividade. Eu tive um caso, por exemplo, de uma criança que só mamava. E ela estava na creche. Nós começamos, né, com aromaterapia com ela. E ela, no mesmo dia, na escola, experimentou comida sólida pela primeira vez. Uma criança de 2 anos e meio. A ignorância de um professor pediu para que não fosse mais passado o óleo na criança, porque achava que era magia. Então, olha o nível de desconhecimento até para aquela escola fazer tentativas com aquela criança para ela comer. Cris, vamos então entrar, você falou uma coisa que a gente pode pegar esse gancho aí e entrar na aromaterapia, né? Ok. Aí vamos aproveitar hoje a tecnologia do Estúdio Connection Pro. Exatamente. E pedir o Jorge aí como químico para falar um pouquinho do seu conhecimento, da credibilidade, da validade, né, dos óleos essenciais. Jorge, você pode aí dar uma palavra para a gente aqui? Nos abrilhantar? Isso. Brilhantar não, né? Que eu tô ficando louco aqui, né? Porque cuidar das 5 câmeras, cuidar do som, prestar atenção na conversa, cuidar de tudo aí ainda. Mas isso entrar, é só no Estúdio mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou químico, né? Então eu sempre gostei muito dessa área de aromaterapia, né? E, na verdade, a vida, ela sempre
a tecnologia, a pesquisa, ela imita a vida. Então, as pessoas vão na vida, né, no que foi criado, e dali tentam explicar aquilo e fazer os seus desenvolvimentos. Então, aí veio a aromaterapia. Né? As pessoas começavam a usar lá uma plantinha, uma raiz, uma folha, e aí aquilo causava um bem para o ser humano. Então, ele falou, opa, peraí, aquilo está causando bem. E aí começava o estudo em cima daquilo, dado o início, né? E até a gente chegar hoje em dia, né, que as pessoas falam assim, mas qual é o princípio ativo que tem ali que realmente funciona e que faz bem para o ser humano? Aí o laboratório, grandes laboratórios, lógico, né, pegaram a plantinha, vamos extrair esse princípio ativo. Extrair o princípio ativo, fazia o remédio e vendia aquele remédio Em larga escala, né? em larga escala, inclusive financeira, né? Exato. Inclusive financeira. Mas o que eu acho é o seguinte, que quando a gente fala de aromaterapia, a gente não fala só de um princípio ativo. Na verdade, quando a gente tira aquele óleo essencial, ele não é 100% daquele princípio ativo que a farmacêutica pega, retira e faz o remédio. Ele tem vários outros componentes ali que coatuam para o benefício da pessoa, né? Agora, uma coisa que eu acho é o seguinte, que a pesquisa, ela, quando a gente fala de farmacêutica, ela fala muito em quantitativo. Então, tantos microgramas daquele princípio ativo está naquele comprimido e você vai dar tantos microgramas por dia para aquele ser humano e para aquela idade, para aquela altura, para aquele peso, para causar um benefício para aquela situação dele. E na aromaterapia, a gente não tem essa concentração bem definida. Então, eu acho que as pesquisas, isso aí é uma coisa que eu gostaria até de conversar contigo, porque eu vejo que a gente não tem uma concentração definida, não é tantos microgramas daquilo. Por quê? Porque também tem óleos essenciais de um determinado fabricante, tem óleos essenciais com outro percentual de outro fabricante. Algumas pessoas, em vez de colocar uma gota, colocam 3 gotas, colocam 2 gotas, né? E uns assim, isso está fazendo muito bem, coloca logo Coloca um caminhão. alguns ml, né? para tomar e tal. E isso, eu acho que distou um pouquinho, e eu acho que é uma das dificuldades dos pesquisadores conseguirem ter a mesma aceitabilidade que tem com relação a uma pesquisa que é feita com um princípio ativo num remédio, numa farmacêutica. Olha, eu acho que excelente ponto, Jorge. Nós já conversamos, né? Nós já conversamos várias vezes a respeito, né, dessa situação. E é fato, né? Não existe hoje. Quando eu fiz uma breve pesquisa aqui para falar, né, para falar com vocês, porque é isso que o pessoal faz hoje. Não que eu não saiba do que eu vou dizer aqui para vocês, mas todo mundo hoje vai no GPT, né? Todo mundo vai no chat, né? Vai nas IAs da vida. Se a gente fizer aqui uma busca, né? Quantos artigos científicos tem? Eu fiz aqui uma busca, centenas de milhares. Só no PubMed a gente tem mais de 34 mil estudos em aromaterapia. Claro que quando a gente fala de dosagem, é muito individual. Até mesmo dentro da farmacologia, porque óleo essencial é fármaco. Só que não é fármaco sintético. Deixa eu só dar uma entrada aí, Cris. Isso que o Jorge falou e o que você está falando, eu posso atestar como médica e como irmã de uma T21 com 63 anos de idade. Isso aí é fato. Por exemplo, a Mônica teve um início, assim, um edema agudo de pulmão há pouco tempo. Sim. E se eu levasse ela pro hospital, imediatamente iam colocar, né, um Lasix da vida, né, um diurético potente. Sim. E que ia causar uma hipotensão nela que eu não conseguiria, eu tenho certeza que ela não sairia. Entendeu? Tanto que, por exemplo, quando eu fui fazer o diurético em casa para ela, e ela estava com um nível pressórico alto, Sim. eu tive que fazer, assim, 1/4 da dose mínima para poder ver como que ela reagiria. Você vê isso que você está falando, que num fármaco usado, assim, por milhares de pessoas no mundo inteiro, né, reconhecido mundialmente, numa pessoa com T21, por exemplo, o efeito é completamente diverso.
entendeu? Cada caso cada pessoa é uma pessoa. Exato. E se a Entendeu? gente olhar, Jorge, hoje, começar a olhar os estudos que corroboraram para que essas drogas estivessem licitamente no meio de nós, e veja bem, eu não sou contra a farmacologia sintética, nem a medicina tradicional de forma alguma, muito pelo contrário, faço uso. Mas hoje muito menos do que eu já fiz anteriormente. E por quê? Justamente porque se a gente for estudar hoje, o que esses estudos fizeram, eu tenho vários amigos médicos também, como você, Miriam, o N, ou seja, o número de pessoas que participaram desses estudos são ínfimos. Perto da população, né? A gente está falando perto da população. Claro que muito medicamento, ele vai ter a sua benesse, e esse é o objetivo. Mas a contraindicação, ela existe para qualquer fármaco, para qualquer componente químico que entre no nosso corpo. A dosagem. A dosagem, e isso... Mas aí, olha, eu acho também o seguinte, que a gente tem realmente essa parte toda que você está falando, inclusive para a aromaterapia também. Sem dúvida. Porque são químicos. O que eu quero dizer é o seguinte, é científico. Eu sou muito contra as pessoas que digam o seguinte, isso não é científico, Nossa. isso é uma magia, isso é uma coisa... Não, não é não. Isso é um princípio ativo, isso é uma molécula, isso é alguma coisa que entra no teu corpo, que age e que te cura. Isso com certeza, né? Sem dúvida. Agora, nem todos os fármacos também, eles são... muitos fármacos que são feitos, eles também somente são extraídos. A farmacologia usa isso também. Extração, coloca num comprimidinho e vende. Sem dúvida. Né? Ou então copia, sintetiza aquele princípio ativo, né? Agora, mas fica mais fácil para eles também fazer essa concentração e dizer, eu estou dando tantos microgramas para um peso X e criar esse público para fazer esse estudo. O objetivo dos estudos hoje dentro da aromaterapia não é necessariamente o que um fármaco faz, ou seja, a preocupação não é com a dosagem em si, mas com a benesse. Agora, se a gente pegar em torno aí de 4 mil estudos científicos, entre 34 mil artigos dentro do PubMed, a gente vai ter posologia. De muitos. Eu, por exemplo, quando eu trabalho com uma criança até X idade, com um adolescente ou com um adulto, ou com uma pessoa, por exemplo, já uma pessoa senil, que volta a ter biologicamente questões de comprometimento e cuidados como uma criança, de forma geral, só quem não estuda que erra. Agora, ainda assim, a gente tem o mesmo comportamento individual, porque a mesma droga que a farmacologia estudou, como você mesmo disse, Miriam, vai fazer efeito no meu corpo diferente do que vai fazer no da Mônica. Eu, por exemplo, tenho o meu filho não pode usar amoxicilina. Ele tem uma reação alérgica absurda. Pois, né? E a gente está falando de um dos principais antibióticos, né? Teve uma dor de garganta, teve uma dor de ouvido, são 14 dias de amoxicilina o resto da vida. Né? E não estamos falando do princípio ativo, né? Então, hoje, dentro da aromaterapia, a aromaterapia é científica. Eu acabei de participar da publicação de um livro de medicina integrativa. São 35 autores, né? Dentro a Francine Milani, uma grande amiga minha, nutricionista, médica integrativa, uma autoridade na área da nutrição integrativa, e nós estávamos ali entre pediatra, imunologista, neurologista, vários médicos da área que hoje já trazem um outro olhar para a medicina, porque não dá mais para a gente ignorar fatos. Né? Como nós estávamos falando ainda há pouco, quando a gente pega uma pessoa normal, quando a gente fala uma pessoa normal, a gente não está falando de uma pessoa configuração típica. Então, isso é para que vocês que não entendem essa diferença, tá? Então, uma pessoa típica, que a gente chama de uma configuração normal, né? Não tenho nenhuma comorbidade, eu uso um óleo essencial, alguém pode dizer, um efeito placebo. Agora, quando uma pessoa ela tem uma comorbidade, por exemplo, ela tem um distúrbio de sono, a gente coloca ali o óleo essencial para que ela possa dormir e ela dorme,
Não tem efeito placebo. Não tem efeito placebo, porque se aquela pessoa não sabe falar, se aquela pessoa não tem o cognitivo preservado e ela não dormia usando uma droga comum, né, prescrita, ela não dormia com toda a higiene do sono, aí ela começa a usar uma terapia e dorme, essa pessoa teve efeito placebo? Não tem. E eu atestei com a Mônica, né? Isso daí a gente seguiu, né, o teu protocolo e realmente a gente viu isso daí, porque ela não tem autossugestão. Então, Exato. o que acontece? Eu passava o óleo quando ela estava com rigidez, né? E ela realmente tinha um relaxamento em questão de menos de 1 minuto, entendeu? Isso é uma coisa que pra gente é fundamental. E a gente vê assim... Eu queria também um outro assunto polêmico, hein? A questão da cannabis, né? Por exemplo, eu vi aqui em Portugal um negócio assim enorme de quantidade de idosos usando, né? E o que aconteceu? Eu fui tentar na Mônica, foi péssimo, entendeu? Para ela, exacerbou, ela ficou agressiva, ela ficou assim, que ela não é. Ela é uma pessoa doce, uma pessoa tranquila, ela ficou agressiva, ela ficou irritada. Então, assim, como todo medicamento, né, a gente tem que tomar muito cuidado e observar, e conhecer e procurar profissionais gabaritados. E o que eu fiz? Te procurei, lembra? Lembro, foi assim que tudo começou. Foi. Falei com você e falei juntamente com a neurologista. E vocês duas falaram, não, é totalmente contraindicado para o caso do envelhecimento na T21. Entendeu? Então, assim, não são coisas aleatórias, né? E a gente tem que procurar profissionais gabaritados. Eu acho que tudo, e isso é muito bom tocar nesse ponto, eu acho que existe uma diferença entre moda, porque Sim. tudo vira moda num determinado momento, e efetividade. A efetividade, ela vem através de estudo, de casuística. Imagina, quantas crianças, quantas famílias eu já não atendi. Eu tinha capacidade de chegar para você e dizer, não, isso não é possível que não tenha resultado. Por quê? Porque eu já tinha uma longa escala, né, de assertividade dentro da aromaterapia. É necessário procurar, primeiro lugar, qualidade do óleo essencial. Óleo essencial, ele tem aí algumas questões, existe muita adulteração no mercado. Eu trabalho com uma única marca, trabalho com a doTERRA. Não que não exista outras marcas que tenham qualidade. Eu preciso ressaltar que tem muita empresa que tem uma qualidade muito boa. Mas quando a gente pega uma empresa que tem... cientistas envolvidos, que tem um selo de segurança e qualidade, isso me dá segurança para trazer para aquelas famílias que eu assisto um resultado muito mais assertivo e a segurança que eu tenho na prescrição. Então, eu não sei de onde que vem a lavanda, levando em consideração que 70% do óleo essencial de lavanda no mundo é adulterado. Eu sei de onde vem a lavanda que eu indico para o meu paciente, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter profissional que estuda, né? Porque senão a gente entra na questão do canabidiol. Eu não sou contra o canabidiol. A gente tem indicações. Exato. Então, por exemplo, a gente tem a Copaíba, o Jorge está aqui, que não me deixa mentir, que ele estudou bastante também a respeito. O beta-carofileno, ele atua no sistema simpático e parasimpático. A gente tem um resultado muito bom. Acontece que a maioria do canabidiol que é comercializado não é livre de THC. E quando a gente olha para o THC, não é todo mundo que pode. Principalmente se a gente tem uma sensibilidade maior. Exato. Né? Até porque nem é só isso. O perfil químico do que de referência quando a gente faz o que todo mundo deveria saber, mas não sabe, porque isso está atrelado muito à farmacologia, que é a interação medicamentosa. Químicas reagem. Então, se eu estou tomando uma medicação, a semana passada eu tomei uma vacina. Eu não tomei nem enzima digestiva. Eu parei por uma semana sem usar nenhuma, nem aromaterapia que eu uso no corpo, né, para fazer controle hormonal, eu não usei.
para não interferir naquele mecanismo que o meu corpo estava absorvendo naquele momento. Então, a interação medicamentosa, ela é uma grande questão aí. E algumas crianças, alguns adolescentes, enfim, e até idosos, podem comprometer fazendo uso associado. Minha sogra teve uma tosse de uma medicação durante uns 10 anos, associada, que ninguém descobria. Até um dia que a cardiologista falou, mas você toma esse aqui junto com esse? Não pode, essa tosse é por isso. Parou, nunca mais teve. Pois é. Eu acho que isso, inclusive, às vezes não é nem a interação entre os dois medicamentos reagindo e formando um terceiro, não. Mas é porque um medicamento puxa para a direita. Você está tomando um outro que puxa para a esquerda, né? E isso vai causar o quê? O organismo não vai entender. Vem cá, você está querendo que puxe para a direita ou quer que puxe para a esquerda? Para onde que eu vou? E aí ele vai pelo meio, não vai nem para a direita nem para a esquerda, né? E aí causa um grande problema. Excelente ponto, Jorge. Por isso que eu não gosto de fazer indicação de muitos óleos ao mesmo tempo. Porque o organismo não vai saber. É o que eu falo, gente, como é que ele coloca lá? Tem gente que chega para mim, às vezes, usando 8 óleos por dia, porque eu atendo, né, em 11 países. Hoje eu atendo em 11 países. Então, imagina que uma pessoa chega para mim e fala, eu falo, o que você está usando de aromaterapia? Esse. Às vezes, eliminaria 3. Porque o efeito no corpo, como um todo, já ajudaria. Então, você não sabe. Aquela molécula que está tentando ajustar aqui, ela tem que correr para lá ao mesmo tempo. Então, é um ponto muito bem lembrado, Jorge. A gente, como tanto aromaterapeuta, qualquer molécula química que a gente coloque dentro do corpo, a gente tem que entender que cada uma está fazendo a sua função. E o corpo, ele precisa responder. E ele vai responder primeiro ou o que é mais fácil ou o que é mais necessário. E conhecer as interações, né? Sem dúvida. Porque realmente acaba complicando muito, né? A Mônica, no caso, também, ela usou a copaíba quando você recomendou no lugar do canabidiol e foi fantástico, né? Resolveu o problema. Ela tinha... é claro que ela estava usando o anticonvulsivante, foi o que você falou. A gente não elimina a medicação. Droga prescrita, né? Mas acontece que foi uma ferramenta imprescindível, entendeu? Talvez a dose do anticonvulsivante teria que ser muito maior, o que afetaria a outra questão, que seria o fígado, entendeu? Então, com o uso da copaíba, ela teve um resultado que, assim, ela nunca tinha tido convulsão, e foi para isso que foi usado o anticonvulsivante, né? E depois, ela com a copaíba em conjunto, 3 vezes ao dia, que você recomendou, ela não teve mais, entendeu? Então, isso daí, é claro, foi um atendimento precoce, ela não tinha tido nunca, né? Então, a gente já entrou numa hora certa, talvez. Exatamente. Isso é importante, né? Além disso, eu costumo dizer que, assim, o que a droga faz no nosso corpo é tentar combater de alguma fórmula aquela molécula ali, né? E o que o óleo essencial faz no nosso corpo é se juntar. Eu romantizo dizendo que ele lembra o corpo, ou as moléculas, enfim, né? Aquelas células, de como trabalhar melhor, né? Então, ele ajusta. É diferente, claro que a gente tem perfil químico para tudo, a gente pode deixar uma pessoa mais sonolenta, deixar uma pessoa mais excitada, a gente tem perfil químico para absolutamente tudo. É fármaco, é planta, né? Não é sintético, é orgânico, então tem uma adaptabilidade celular muito maior, vai rápido, né? Como nós estávamos falando, então tem um ajuste muito fino, né? Celularmente dizendo. Às vezes a gente vê, por exemplo, medicações que vão fazer efeito 30, 40 dias de uso. Eu falo que com o óleo certo, para a pessoa certa, a gente tem resultado imediato. É aferido imediatamente. Às vezes um profissional, quando eu atendo um profissional, fala, mas quanto tempo que vai demorar para fazer efeito? Eu falo, claro que o efeito, ele depende de cada organismo. E isso a gente não pode excluir. Mas a gente tem um perfil químico que age de forma muito eficaz. Agora, uma outra questão, depois da questão da pandemia, né, Cris? Como os transtornos mentais, ou mesmo nas pessoas, entre aspas, ditas, né, sem atipia,
né, normais, deram assim um boom tão grande, né? A gente tem visto umas coisas muito assim estranhas. Eu estava ouvindo uma psiquiatra do Brasil que eu gosto muito falar sobre como as pessoas estão exacerbando as suas emoções, entendeu? De uma forma tão negativa, né? Ao ponto assim, né? A gente não pode falar aqui também porque é uma coisa tão assim ruim, eu não gosto, mas de mães, de filhos com mães, né? Fazendo coisas, atrocidades com bebês. Quer dizer, o que é isso, sabe? É uma falta de controle emocional, né? Eu acho que a gente vai partir para um viés que a psique humana ela é cada dia mais desconhecida. Eu vou dizer que a gente não. Quando a gente olha para o que está vendo hoje, tudo isso que você está dizendo, né? Nem vamos citar aqui porque são atrocidades que têm acontecido de forma geral, a gente percebe que eu acho que não é que exacerbou, acho que a pandemia, ela desmascarou, né? E as pessoas, elas trouxeram à tona o que havia de melhor e de pior. Eu acho que, de forma geral, veio isso que havia de melhor e de pior. Mas eu acho que o senso moral também está comprometido aí. A gente não fala só da doença mental que vem crescendo, né? Por conta de nível de ansiedade, busca por prazer muito rápido, momentâneo. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais se desligando dos seus princípios e valores. E eu acho que aí ajuda a piorar um pouco mais. Sem contar que, de forma geral, o meio molda, né? Então, aquilo que eu como eu durmo, com quem eu ando, tudo isso vai fazer diferença na hora daquilo que é aceitável ou não, né? Eu acho que o primitivo é diferente do promíscuo em todo sentido, sabe? De pensamento, de atitude. E nós não estamos falando de orgia quando fala de promíscuo, eu estou falando mesmo de valores, de né? valores, Morais mesmo, exato, do ser humano, né? exato. E como você assim vê o uso da aromaterapia nessas questões, entendeu? Hoje eu atendo dentro da aromaterapia de uma forma muito ampla. Claro que assim o meu nicho maior é a neurodiversidade, mas hoje, por exemplo, eu sou professora de um curso de medicina integrativa e estética. Sou professora de uma pós-graduação em medicina integrativa para neurodiversidade. Tenho um curso de formação de psicoaromaterapia, de pós-graduação de psicoaromaterapia. Dou curso para profissionais e pais usarem aromaterapia dentro da neurodiversidade. E pessoas que não fazem, que são típicas, também me procuram para dormir melhor, para se concentrar melhor, para questões normais da aromaterapia clínica, como, por exemplo, doenças. Eu tenho pacientes com câncer, eu tenho pacientes, por exemplo, com dermatite, tenho pacientes com doenças autoimunes e trabalho... Fibromialgia, né? Que, aliás, a fibromialgia, né, tem um estudo que corrobora dentro da neurodiversidade, assim, o seu progresso muito grande, né? Mas, de forma geral, a parte emocional, ela ficou mais exacerbada, como você disse, dentro da pandemia, e fora dela as pessoas também começaram a procurar um pouco mais de ajuda. Não exclui uma ajuda terapêutica, a aromaterapia não é excludente, de novo, essa é uma palavra que ela deve ser muito usada aqui, que assim, nenhum tipo de terapia exclui outro tipo de terapia. Então, uma pessoa que tem alguma dificuldade emocional, ela deve procurar por um profissional da área, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, e aí associar também a aromaterapia, né? Eu uso até para vício, né? Eu tenho paciente químico dependente que faz uso da aromaterapia para ajudar em questões, por exemplo, de compulsividade. Ô, Cris, a gente já está chegando, né? Já passou até, mas eu queria, Jorge, se você puder colocar esse livro aí tão importante, né?
assim, já está nos primeiros lugares dos mais vendidos, né? Já. Cada semana a gente quebra uma marca. Olha que coisa boa. Fala um pouquinho desse filhote aí. Bom, eu sou coautora de 2 capítulos desse filhote. Esse filhote nasceu da nossa querida Francine Milani, né? Que é uma nutricionista, como eu citei aqui, e ela trouxe aí 34 autores, né, coautores junto com ela, cada uma dentro da sua área, trazendo o olhar da medicina integrativa. Então, nós temos aí nomes como, por exemplo, né, a doutora Tchely Machado. Temos quem fez o prefácio desse livro foi o Tonton, que é um grande nome dentro da neurodivergência. Então, nós temos aí grandes nomes, pessoas que são ilibadas dentro das suas categorias, e eu tive o prazer de escrever o meu capítulo de aromaterapia, trazendo artigos científicos, corroborando, atestando a qualidade dos óleos essenciais, né? Algumas questões de uma maneira muito breve, lógico, de como utilizar, porque cada indivíduo é único, então a gente precisa levar em consideração que não é porque é natural, que não faz mal se bem acompanhado, bem utilizado, né, de forma individual. Não existe óleo para autismo, para T21, existe óleo para as comorbidades de cada uma dessas neurodiversidades, né? O que a gente vai trabalhar? A agressividade dentro do TOD, a rigidez dentro do TDAH, a desatenção, por exemplo. E esse livro traz, então, o meu capítulo explicando isso. E o segundo capítulo é sobre fé, né? Que eu dividi ali com a Fran e mais uma médica, pediatra, em que nós dividimos um capítulo falando de como nasceu esse projeto de aromaterapia na minha vida, né? Que foi depois, eu sou operada da coluna e eu tive uma EQM na minha cirurgia. E nessa cirurgia, quando eu voltei dessa EQM, eu dizia, tá, então onde é que o senhor quer me usar, pai? E quando eu cheguei na aromaterapia para EQM, experiência quase morte para quem, né? Desculpa, mas gente. é uma experiência muito forte, né? Exatamente. Transformadora. E eu trago no capítulo de fé, porque eu fui perguntando todos os dias, até o dia em que eu cheguei na aromaterapia para neurodiversidade. E aí eu falei, uau, é aqui. Por tudo somado. E começou uma carreira que eu falo assim, 7 anos a gente já formou a personalidade de um filho, né? De um ser humano. Então, nasceu e tô aí nessa longa carreira, né? Como coautora também de um outro livro que foi escrito pela Cláudia, que a gente tem aqui, né? Que é o Autismo do Bom Amor, olha que lindo. Que foi uma mãe que escreveu sobre o que uma pessoa, quando chega no autismo, ela precisa desbravar, ela precisa conhecer, e a aromaterapia entra também como uma das ferramentas que ela indica as famílias a procurarem. Ô Jorge, coloca, por favor, aonde que a gente pode encontrar esse livro? Na Amazon, não é isso? Na Amazon. Isso. Se a gente colocar lá na Amazon Saúde Funcional e Cuidado Integral nas Neurodiversidades, ele vem ali o link para compra, né? Nós fazemos parte da Literary Books, que também traz livros excelentes, pode ser direto, né? Então tem um link depois que eu posso indicar para vocês, que faz a compra direto também na Literary para quem está no Brasil. Mas para quem está aqui na Europa, aí a gente tem a opção pela Amazon, né? Cris, assim, chegando, né? Assim, já no finalzinho, o que assim, tem tantos olhos aqui tão queridos, né? E tão importantes na vida de pessoas importantes pra gente. O que você gostaria, assim, de falar mais sobre eles, assim, especificamente? Uau! Seria... Se você for apresentar um óleo, você apresenta para aquela câmera lá. Sim. Tá? Olha. Qual é o mais querido? Existe? Para você? Eu tenho. Porque é muito pessoal, né? Eu me lembro que quando você foi fazer, né, pra gente, né, a consulta, né, ela experimenta para ver qual que você melhor se adapta. Por exemplo, tinha um que eu não gostei. Exato. Tinha outro que, nossa, que delícia, que não é a mesma coisa para outra pessoa. Como a gente tem alguns óleos que têm o mesmo perfil químico, então a gente
e aromaterapia tem a ver com a parte olfativa, o sistema límbico que desencadeia memórias, se um aroma ele te parece ruim, você não vai usar. Então, não tem benesse nenhuma. Mas dentro da neurodiversidade, nós temos alguns óleos que não causam interação medicamentosa, que tampouco causam algum tipo de malefício para crianças, porque eu trabalho com crianças a partir de 1 ano e 8 meses, com diagnóstico precoce, por exemplo. Mas hoje, eu gostaria de falar do frankincense, porque o frankincense é um óleo que ele aterra, né? A gente pode dizer dessa forma, ele aterra, né? É o óleo da pré-crise, é o óleo do horário da crise, mas ele é um óleo, por exemplo, que ele tem dentro do Louvre, tratado médico, escrito na 1500 anos antes de Cristo. Foi o óleo que Jesus ganhou junto, falando né? de fé, né? Falando de fé, junto com a mirra, né? Foi mirra, incenso, né? E o frankincense é o óleo de incenso, aqui em formato de óleo essencial, mas na ocasião uma resina. E ele tem, assim, hoje um comportamento químico muito estudado, justamente porque ele traz essa calma, ele aquieta o cérebro, ele faz com que a gente tenha uma respiração mais calma e mais controlada. Então, ele traz mesmo para, no caso dos neurodivergentes, das pessoas muito ansiosas, ele é um óleo excelente. Que não Às tem vezes malefício. a pessoa vai fazer uma entrevista, né? Nossa! Vai dar uma palestra e aquilo ali é uma coisa tão desafiadora, né? Você coloca um pouquinho, né? Isso daí faz uma diferença muito grande. Na hora. É verdade. Na hora. Né? A Mônica é uma gotinha, ela quando acorda, né, no couro cabeludo, é impressionante. Exatamente. A gente usa geralmente aqui no VG20, que é um ponto aqui na cabeça da gente, aqui, gente, ó, que fala que é a moleira, sabe? A antiga moleira. E a gente tem um resultado, assim, praticamente na hora, assim. Então, se eu fosse falar que são muitos óleos, né? A gente está falando aqui de óleos que têm perfis químicos completamente diferentes, mas a gente tem óleo para seletividade alimentar, para distúrbio de sono, para ansiedade, para agressividade, tem óleo para socialização, tem óleo para questões gastrointestinais. Então, a gente tem óleo para absolutamente tudo dentro da neurodiversidade. E, assim, para crianças, né, que tem uma dificuldade quando entra na escola, né, para lidar com os amiguinhos. Sim. É muito interessante, né, como aquele, assim, como é que são os nomes? De bravura. Então a gente tem um kit que chama Kit Kids, né, que ele tem o Brave, que é o Brave, que é bravura. A gente tem o Stronger, né, que é para poder eles dar já vão força. aprendendo, né, que podem ter uma ajuda, né? Exatamente. A sinalizar as emoções, né? E quem domina a emoção, domina toda a narrativa. A inteligência emocional, a gente sabe que hoje em dia assim, dentro do trabalho, né? É fundamental, né? Da vida toda, né? Da vida toda, né? E cada vez mais, quando a gente nomina o que sente. Eu dei uma palestra, fiz uma live exatamente sobre isso essa semana. O que o teu corpo sente quando você não fala o que sente? Olha que legal. Porque reflete. Mente insana, corpo insano. Isso. Cris, vai lá. Diz alguma coisa aí que você gostaria de dizer para esse povo tão querido aí. Uau! Cada pessoa é única, cada momento é único. Não deixem de levar os seus filhos para ver o mundo. Nós precisamos de pessoas mais conscientes de que a neurodiversidade não é um fardo. E ela pode ser, sim, um diferencial para a nossa sociedade. Aproveite todas as suas potencialidades. Hoje eu estou aqui, amanhã é o seu filho. Lindo. Gente, Cristiane Nardi, muito obrigado, querida amiga. Foi bom demais te ter aqui. E vamos seguir a Cris, né, no Instagram.
Qual é? @cristiane.nardi. Então vamos seguir, porque vocês vão ter muita informação, muita coisa boa para a gente poder viver nesse mundo de uma forma mais integrativa. Integrativa, essa é a palavra. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Miriam. E nós voltaremos.